How are you? Bom, vou começar o vídeo assim para vocês já terem uma ideia do que a gente vai falar, tá? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre todas as dificuldades que os alunos apresentam na hora de iniciar um curso de inglês, iniciar os estudos em inglês. E aí existem milhares de desculpas, milhares de problemas que eles reportam e que eu tô aqui para tentar solucionar esses problemas, ok? Bom, meu nome é Alessandra, eu sou professora há mais de 25 anos, já trabalhei em escolas, já trabalhei em cursos com diferentes metodologias e eu tô aqui só para tentar esclarecer um pouquinho essas dificuldades. Então, aproveita, fica até o final, porque eu vou dar algumas dicas para que vocês que estão tentando aprender esse idioma, que são iniciantes do zero, vocês consigam persistir e chegar ao final, ok? Então vamos lá. Eu vou dar algumas dicas de valor, tá? E isso por conta da minha experiência como professora. A primeira questão é, muitos dos alunos chegam e reportam que inglês não é pra mim. Como assim inglês não é pra mim, né? Vamos entender o seguinte, gente. Inglês é uma língua. Uma língua é uma habilidade. Inglês não é conhecimento. É muito diferente você pegar um livro, estudar e você absorver aquele conhecimento. E aí você pode transformar esse conhecimento em algo para outra pessoa. Não é esse caso. Língua é habilidade. E habilidade a gente desenvolve. É um processo, tá? E esse processo nem sempre é curto, ele é longo. Para ele ser um processo um pouquinho mais, não digo nem mais fácil, mas um pouquinho mais proveitoso, talvez seja essa palavra, existem coisas que influenciam nesse processo de aprendizagem. Como, por exemplo, o professor. O professor é tudo, gente. Quando você tem um professor dinâmico, um professor que tem uma empatia, que sempre está apresentando formas de ajuda, faz toda a diferença na sua motivação. Então, uma aula dinâmica, um professor engajado, um professor empático, te ajuda na motivação. Mas vamos entender o seguinte, a motivação ela não é uma motivação por si só. Essa motivação que você, aluno, precisa é uma motivação que vem de dois lados. É uma motivação interna e é uma motivação externa. A externa que a gente acabou de falar é o professor, aquele cara lá que está apresentando todo o conteúdo, trabalhando com vocês, sendo de forma empática, dinâmica. Ele vai te ajudar com essa motivação externa. E a motivação interna? Bom, gente, a motivação interna, ela depende muito, muito, muito de você. E aí, como é que a gente vai conseguir essa motivação interna? Ela só surge quando você percebe que você está progredindo. É muito interessante porque no primeiro dia de aula, vocês sempre apresentam todas as dificuldades, mas estão ali com uma vontade enorme de aprender. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Geralmente a gente leva um semestre, né, num curso normal, a gente leva um semestre, né, para um módulo. E eu falo, gente, raciocinem sobre vocês hoje e me contem como vocês se sentem ao final do semestre. E assim, é muito recompensador quando a gente vê que no final do semestre, os próprios alunos reconhecem o quanto eles progrediram, o quanto eles aprenderam de palavras, de frases, de expressões, de verbos, enfim. Essa é a motivação interna que vocês precisam ter. É aquela motivação que você percebe que você está progredindo e é essa progressão que vai fazer com que você continue, que você foque mais, que você se dedique mais. E aí vem uma outra questão, né? Dedicação. Bom, gente, quando vocês falam que inglês não é pra mim, existe uma parcela de dedicação da parte de vocês que é muito necessária. Inglês não é apenas 1h30, 3 horas durante a semana, tá? Como eu disse, é uma habilidade. Habilidade é que nem futebol. Você não aprende a jogar bem futebol porque você sabe todas as regras de futebol. Impossível.
Então você só vai saber jogar futebol a partir do momento que você pratica. Em inglês é a mesma coisa. Você só vai conseguir progredir no inglês a partir do momento que você pratica. E quando você pratica 2 vezes na semana, seja de 3 horas, 2 horas, enfim, isso não é suficiente, tá? Existe uma dedicação externa. E não digo dedicação externa porque eu vou fazer o trabalho de casa, eu tô me dedicando. Não, é um estudo mesmo, tá? É rever o conteúdo, pensar sobre outras opções daquela palavra, em que outra frase você pode construir aquela palavra, porque no início é tudo muito mais concreto, então é muito mais fácil de absorção. Então vocês podem entender que o inglês, ele é necessário, né? Se faz necessário que tenha uma dedicação externa. E essa dedicação vai muito de cada um, né? E para isso você precisa então criar uma rotina. Se você já sabe que vai, vamos supor, para o curso 2 vezes na semana, você já incorporou isso à sua rotina. Mas tudo que está fora do curso, você precisa também entrar nessa forma de inserção na rotina. Então eu vou dedicar ao inglês 30 minutos, 1 hora, todos os dias, de segunda a sexta, o que seja. Mas precisa ter essa rotina, é importante. Então fica aí uma dica, tá? Encontrem sempre um momento do dia que vocês possam se dedicar ao que foi aprendido, ok? Não deixem de fazer isso é muito importante. É estar imerso no inglês todos os dias. Não pensem que 2 vezes na semana serão suficientes para que você aprenda, tá? Vai ajudar, mas precisa mais do que isso. Então vamos aprender a estar imerso no inglês, fora dos seus dias, né? Que já são características de você estudar. E quando eu digo imerso gente, vamos lembrar que existem músicas, uma das melhores maneiras de se aprender inglês, e não digo aprender inglês, mas aprender muito vocabulário, justamente com música. Então, aprenda o quê? Ouvir a música em inglês, mas eu não entendo nada, Alessandra. Ok, você pode até não entender nada, mas o seu ouvido precisa ficar acostumado a ouvir em inglês. Isso é muito importante. Então, ouçam mais músicas em inglês, vocês vão perceber que aos pouquinhos vocês vão entender algumas palavras. E isso é fato, gente, eu ouço os meus alunos falando isso, tá? E agora eu já consigo entender algumas palavras da música. E eles não estão preocupados em entender a música inteira ou a frase, eles já ficam muito felizes de ver o progresso da parte de listening, quando eles percebem uma palavra que eles já aprenderam naquela música. Filmes, gente, aproveita os filmes. Não coloquem dublados, ok? Não vão ao cinema com filmes dublados. Não assistam, pelo amor de Deus. Vocês já viram quantos filmes estão dublados por aí e os que são legendados são só, sei lá, às vezes 9 e pouco da noite, 10 horas da noite e uma sessão apenas. Por quê? Porque as pessoas estão se acostumando a assistir apenas dublado. Nenhum problema. Mas se você quer aprender inglês de fato, então leva essa dica pra casa. Filmes em inglês, sem dublagem. Ok, legenda em português. Pra quê? Pra que você comece a se acostumar com o ouvido. No dia que você passar de iniciante para um outro nível, aí eu vou dar umas outras dicas para que vocês, então, melhorem mais ainda esse listening, né? Que é a habilidade de escuta. Bom, e aí tivemos assim, então, o inglês não é pra mim. O inglês não é pra mim porque é sempre mais difícil a gente dar o primeiro passo, né? Então, tô aí dando várias dicas para vocês darem o primeiro passo e conseguirem progredir aí na caminhada de aprendizagem de inglês. Agora, tem uma outra questão. Tem alguns alunos que reportam que, eu sou tímido. Sim, eu sei. E aí eu sei que talvez aprender inglês fique um pouquinho mais difícil por você ser tímido.
Mas veja bem, você é tímido em qualquer língua. Então, é um trabalho seu, que você tem que aprender a combater, a trabalhar isso, a melhorar isso com você. Porque se você é tímido, você vai ser tímido em português ou em inglês, tá? E eu sei que talvez em inglês fique até um pouquinho mais complicado. Mas, gente, isso não é a questão da língua. Isso é questão de um trabalho interno, que acho muito legal que vocês invistam nisso também, ok? Bom, eu vou para um último aqui. Muitos alunos falam assim, eu começo, mas no meio do caminho eu desisto, fico desestimulado. Gente, ficar desestimulado é aquela questão da rotina, né? A gente tem uma vida muito atribulada hoje em dia, convenhamos, todo mundo tem, né? Então a gente tem o trabalho, a gente tem a mulher tem a casa, tem os filhos, o homem tem o trabalho, mas também tem outras coisas fora do trabalho. A gente tem as nossas prioridades, a nossa academia, nosso esporte, o tempo com as crianças. Eu entendo isso tudo. Mas, mais uma vez, se você não incorporar o estudo do inglês à sua rotina, você vai sempre se sentir desestimulado em algum momento. Porque você não vai se dedicar o suficiente, não vai ter o senso de progresso que você precisa ter para dizer, caramba, tô aprendendo, que bom, que legal, e isso te estimular a continuar. E aí, você vai falar, tô desestimulado, vou parar. E o que acontece? Eu recebo, então, vários alunos que falam pra mim, Alessandra, eu já comecei inglês 2, 3 vezes. Vamos ver se agora dá certo. Então, assim, vejam bem, vocês querem aprender. Fato! Vocês precisam só saber como aprender. Técnicas, estratégias que façam com que vocês aprendam a aprender. Então, não é o inglês. Tá entendendo? É aprender a aprender. É se sentir motivado, é inserir o inglês no seu dia a dia. Várias estratégias que vocês podem estar desenvolvendo, né? E por último, rapidinho, pra gente terminar esse vídeo, por último eu vou falar sobre tradução. E aí a gente tem aí um big problem, né? Por quê? Porque opiniões se dividem com relação à tradução. Eu vou dar a minha opinião como professora há 25 anos e não quero dizer com isso que a minha opinião seja a certa ou mais certa do que a de ninguém, tá? É a minha opinião. No início você aprende muitas coisas concretas, igual criança quando aprende. Nenhuma criança vai aprender palavras que dependam do contexto. Então as primeiras palavras das crianças são sempre coisas concretas. Mamãe, papai, porque estão ali no dia a dia. E os brinquedos, coisas que eles lidam no dia a dia. Então é isso aí, gente. Eu entendo que no início a tradução seja quase que automática. Mas também existem muitos alunos que são inseguros. Então eles precisam da tradução e precisam falar para o professor assim, isso é isso, não é? Para ter certeza de que eles estão raciocinando da maneira certa. Então, vão 2 dicas agora para esse assunto. Primeiro, traduzam dentro do normal, do que é natural no início. Não usem a tradução como bengala. Isso, por favor. Vai chegar um momento que você não vai mais conseguir traduzir, porque vai depender de contexto, vai depender da maneira que se usa, a entonação que se usa. Então, dica, traduzam até um certo ponto, sabendo que aquilo não pode ser a sua bengala para entender tudo. A tradução vai influenciar em mais o quê? No seu processo de entendimento, você vai entender de primeira? Não, você vai precisar traduzir mentalmente aqui, para depois poder falar. E aí vai causar um dano maior ainda na sua fluência. O que você tem que falar, pensar e falar, você não vai fazer. Você vai pensar, traduzir, passar do inglês para o português, do português para o inglês e falar. Nisso já se perderam vários segundos. A sua fluência acabou. Então, não acho que seja uma boa ficar traduzindo, né? Com tradução, porque ela gera
vários problemas de fluência, de compreensão, de automatismo. Uma coisa que poderia ser, vou dar um exemplo, uma coisa que poderia ser I'm a doctor. Aí eu falo assim, ok, mas vamos substituir o I'm por his. Aí a pessoa tem que raciocinar para he's a doctor. Esse raciocínio não deve acontecer. I'm a doctor, he's a doctor, she's a doctor. Muda o doctor, I'm a doctor. Nurse, I'm a nurse. Teacher, I'm a teacher. Engineer, I'm an engineer. Eu preciso ficar raciocinando sobre a frase inteira? Não. Deu para entender? Precisa adquirir automatismo. Mais uma vez, a minha opinião não é a mais certa. É apenas a minha opinião, com a minha experiência. Ok? Gente, tem muito mais coisa pra gente discutir, mas senão o vídeo vai ficar enorme. Mas eu agradeço aí as pessoas que vão visualizar e que vão participar. O que eu vou pedir? Se inscreva no canal para receber as outras dicas de valor para vocês conseguirem seguir em frente no processo de aprendizagem da língua inglesa, ok? Então, se inscrevam, deem o like de vocês, por favor, e deixem nos comentários qualquer outra dificuldade, qualquer outra desculpa que vocês dão para não estudar inglês. Ou para pensar 3 vezes em estudar inglês. Esquece a desculpa do dinheiro. Essa eu não posso resolver. Não explicando por que não pode. Apesar que tem um custo-benefício aí muito grande. Então a gente conversa assim sobre questão financeira, mas mais à frente, tá bom? Então eu espero o comentário de vocês, eu espero que vocês escrevam aí embaixo qual é a dificuldade de vocês aprenderem inglês. Conta pra mim, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo então. Valeu? Olha o like e se inscreva no canal.